está gravando aqui o podcast, mas a gente já está ao vivo aqui pelo celular, porque pelo computador não conseguimos. Então a gente vai iniciar aqui o podcast através aí de uma live, né? Porque foi o único modo que a gente conseguiu aqui de transmitir ao vivo, entendeu? A gente foi o único modo da gente conseguir transmitir ao vivo. Não sei se vocês me escutam, porque tá aí através só do celular, mas quando a gente terminar as gravações aqui, o que a gente vai falar, a gente vai postar aí, né? Tanto Bismarck, e também eu vou deixar o link no canal do YouTube, certo? Então vamos lá, vamos dar o nosso pontapé, está gravando aqui, para que você entenda, e ali a gente está ao vivo, entendeu? Eu vou dar início aqui à nossa entrevista, Bismarck, né? Porque teve essa falha, mas estamos ao vivo aí. As pessoas que ficaram para assistir estão assistindo pelo celular, né? Então, boa noite a todos, né? Estamos aqui iniciando um podcast um pouco diferente, né? O podcast está pelo computador sendo gravado e estamos transmitindo uma live. Mas já já a gente estará disponibilizando tudo, a nossa conversa também, já ela sendo gravada aqui com os cortes de cada pergunta, de cada coisa que a gente falar aqui. Então, boa noite, Bismarck, muito bem-vindo, muito obrigado aqui com seu pai. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite que eu fiz a vocês e que vocês puderam nos atender aí para que a gente fale sobre a parte espiritual, né? Então, Bismarck, fala seu nome e me diga quando foi que você se interessou pela parte espírita, com quantos anos, há quanto tempo atrás. Então, me dê uma explanação sobre isso. Todos, boa noite. Sou Bismarck. Então, Robson, como todo baiano, né, de berço católico, batizado, e a mediunidade, eu acho que foi desde criança, que eu já manifestava essas habilidades mediúnicas. Tá saindo. Eu, segundo meu pai, eu conversava já com os espíritos. Eu não tenho lembrança porque eu era muito novo na época. E pai, né, me dizia que eu ficava brincando aparentemente sozinho. Então, Robson, começou essas manifestações mediúnicas desde criança. Só que com 10 anos, mais ou menos, foi que o espírito que me acompanhava apareceu, de nome Lauriel. Disse que na sua encarnação foi um curandeiro, que trabalhou muito com esquerda, fez muita coisa errada, e no além, como espírito desencarnado, veio como meu mentor, porque nós temos uma ligação de vidas passadas, segundo ele me disse. E eu comecei a ter contato com o espírito Lauriel, através da audiência, ouvindo o que ele me dizia. E começou assim, Robson, as primeiras manifestações. Depois de um tempo, ele foi me orientando. Eu falei com meu pai primeiro sobre os meus dons mediúnicos. E hoje eu trabalho com cartomancia. Faço leitura com carta de tarô. É o que ele me orientou, né? Fazer essas previsões com tarô. E me iniciei no espiritismo, porque foi a única doutrina que eu encontrei que me deu essa base para entender o que aconteceu comigo, que é a mediunidade. Pronto. É interessante a mediunidade. Se o cara enrolar um pouquinho, o cara não fala não. É interessante que às vezes desperta na pessoa já jovem, né? Já jovem. Então, você aí já comentou com seu pai e aí, a partir daí, você foi desenvolvendo mais, aprendendo mais, né? Recebendo também aí os seus guias, suas entidades. E na parte aí de estudo também, porque tem que estudar um pouco, sobre Allan Kardec, que foi o pai do espiritismo. O que é que você me diz aí sobre a parte de Allan Kardec? Bom, Robson, é bom o público entender que esses fenômenos mediúnicos sempre existiram na história da humanidade. Não é só uma questão religiosa.
faz parte da natureza humana. Todas as religiões, de alguma forma, ela fala do espírito. Ela fala que existe algo a mais, além desse corpo físico. Só o espiritismo que se aprofunda nesse tema. Allan Kardec foi o primeiro cientista francês a estudar com profundidade os médios. Ele era cético, era um cientista, com 40 anos foi convidado para participar de uma sessão mediúnica com 2 irmãs gêmeas, que eram médios, e ele ficou muito interessado a ver aquelas manifestações, querendo entender se aquilo era loucura, delírio, fraude. E foi 5 anos de pesquisa, de estudo, onde ele chegou à conclusão de que só poderia ter uma explicação aquele fenômeno com a intervenção dos espíritos. E quem são os espíritos? Somos nós mesmos, quando deixamos este corpo. Aí, Robert, surgiu o espiritismo, que é uma ciência que estuda a origem e natureza dos espíritos. São 5 livros básicos de Allan Kardec. O primeiro é O que é o Espiritismo, que traz todo um estudo sobre a doutrina. O segundo é o Livro dos Espíritos, que eram perguntas que Allan Kardec fazia aos médios e os espíritos respondiam. O terceiro livro é O Céu e o Inferno, a Gênese, onde os espíritos trazem explicações sobre a criação do mundo, da galáxia. E o quarto livro é o Livro dos Médios, que é um livro doutrinário, que nos ensina a reeducar a mediunidade. E o quinto livro é O Céu e o Inferno, que fala sobre os espíritos no além. Pronto, muito bom, porque a gente vê que você se aprofunda, né? Se aprofunda. Porque tem gente que diz que é espírito, mas ele é espírita no convívio nosso. Ele não estuda a profundidade que vem de lá, como foi que surgiu o espiritismo no mundo, né? Porque não é só no nosso município, nem no nosso país, é no mundo. E a gente vê também aqui no Brasil a parte que Chico Xavier, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil na parte de espiritismo. E uma coisa que eu acho interessante é que ele doava tudo, doava todo aquele ganho que ele ganhava com os livros, com os filmes, para a pobreza. E morreu lá num quartinho, isoladinho, simples, humilde, sem aquela ganância de dinheiro, de financeiro. Então isso eu acho muito bonito. E aí na parte de Chico Xavier, que você me fala, que você vê até com a camisa dele aí, representando Chico Xavier, que esteja lá no céu. Robson, Chico Xavier é um dos maiores médios que já existiu. Nós temos hoje, né, o médio Divaldo Franco em atividade, aos 97 anos. Divaldo, para quem não conhece, é um orador espírita muito reconhecido aqui no Brasil e fora do Brasil. É um dos médios mais destacados na oratória. Ele é chamado, né, de sucessor de Chico Xavier, porque sua obra é parecida com a de Chico. Robson, Chico Xavier, além de médico, como você mesmo falou, foi um grande filantrópico. Ele escreveu mais de 500 livros, não ele, os espíritos, escrevia através da mediunidade dele. Foi vendido para 45 países, 50 milhões de exemplares de livros. Todo o dinheiro foi revertido a ONGs de caridade, hospitais, creches, orfanatos. Ele não ficou com nenhum tostão. Então, Chico Xavier é um dos médios mais respeitados aqui do Brasil. Um fenômeno paranormal impressionante. Até os céticos se rendem ao falar desse homem. Um homem simples, só teve o ensino primário, que assim, tem um dom mediúnico extraordinário. As pessoas que iam lá se consultar com ele diziam coisas sobre ele extraordinárias. Realmente foi um fenômeno impressionante. Até a NASA veio ao Brasil investigá-lo e concluiu que ele era um fenômeno paranormal. Inclusive, através de uma carta que ele psicografou ali, ele soltou um inocente, né, que estava preso por ter uma história sobre isso, que eu vi que ele conseguiu na justiça, né? Então, é um negócio incrível. Eu acho que único no mundo. Único no mundo. Eu acho que nunca aconteceu um fato como aconteceu com Chico Xavier. Tanto a credibilidade que ele tinha e que
a carta que foi psicografada. É complicado. Psicografada. É ruim falar esses nomes. Psicografada. E deu certo. E graças a Deus o rapaz, que era inocente, foi liberado. Robson, o grande preconceito que existe em torno da mediunidade é que as pessoas desconhecem o fenômeno da mediunidade. Taxam como médios, como endemoniados, como charlatões. As pessoas têm que entender que o que leva ao preconceito é a falta de conhecimento, de estudo sobre esses fenômenos paranormais que sempre existiram na história da humanidade. Realmente foi um caso no Brasil pioneiro, onde um morto, através de uma carta, né, que o do Chico Xavier, veio pedir aos pais que não acusasse o rapaz, né, que deu um tiro acidental num amigo. Então, de fato, Robson, foi no Brasil e no mundo um caso único, onde um espírito desencarnado vem através de uma carta e a carta ser validada num tribunal. Jamais no mundo isso aconteceu. Aí, Robson, entrou uma questão bem interessante. Médios são muito usados pela polícia para poder ajudar em alguns casos. Aqui no Brasil tem um certo preconceito, mas nos Estados Unidos, médios são pagos pela polícia. Médios bons, sabe? Médios videntes, mesmo médios autênticos que são pagos para ajudar a ajudar. Então, gente, mediunidade não é brincadeira, é uma coisa séria, porque você desconhece o fenômeno, aí julga. Mas hoje está tendo uma grande abertura, Rob, sobre mediunidade. O Brasil é um dos países mais pioneiros. Aqui no Brasil, Rob, nós tivemos grandes médios. Tivemos Zé Arigó, que foi um médium de cura. Zé Arigó, que dizia incorporar o espírito do médico alemão, Dr. Fritz, que fez curas impressionantes. Curou o filho de Roberto Carlos, curou a filha do presidente da República, que eu agora não lembro o nome. Curou várias pessoas. Foi um médium assim, que a NASA também veio investigar ele e concluiu que era realmente um médium autêntico. Então o Brasil é um celeiro de médios muito potentes. Verdade. Então, eu me aprofundo não tão muito que nem você, mas eu vejo bastante sobre essa parte, né, de espiritismo, de mediunidade. Até que acertei agora, certinho. Então, a gente vê que nosso país ele é diverso, ele é bom, né? Tem a parte aí do pessoal da católica, da igreja evangélica, da parte de todas as partes religiosas no nosso país. Isso é muito bom, é um país democrático sentido a isso, né? Tem outros países que é proibido falar o nome de Jesus. Você acredita? É complicado. Tem uma ditadura aí em vários países que persegue padres, persegue pastores, e graças a Deus o nosso país é aberto a isso. Então por isso que a gente fala muito aberto, graças a Deus. A parte de cartomancia que você me disse aí, você está fluindo ela, está sendo bem aceito aqui na comunidade, as pessoas têm lhe procurado. Como é que está essa sua vida aí também na parte de cartomancia? Porque além da reza, né, que você sempre rezou, né, eu fui criado, Renato, que quando a gente tinha uma dor de dente, minha avó, minha mãe dizia: corra pro rezador que você acredita que meus dentes quebram os pedaços, mas não dói? Até hoje, pelas rezas que tinham antigamente. Então essa parte de cartomancia e essa parte de rezador, você me diz aí como é que está sendo bem aceito, se está sendo bem aceito no nosso município e quantas pessoas, ou se está sendo bem procurado. Para não dizer a quantidade, se está sendo bem procurado, né? Bem aceito. Olha, Robson, é o seguinte, quero que as pessoas entendam que médium não é nada de especial. Médium é uma pessoa normal como outra qualquer. É um ser humano como outro qualquer. A parte da cartomancia está fluindo bem. Eu sempre atendo pessoas, claro, tenho o horário marcado, porque eu tenho os meus compromissos, não posso estar disponível o dia todo, né, para fazer leitura, porque também o espírito que me acompanha não permite que eu fique o dia todo, então eu atendo por horários, agendamento. E, Robson, está fluindo muito bem. Aqui na comunidade, muitas pessoas elas não aceitam essa parte, porque já julgam que é coisa de Satanás, coisa do demônio, mas eu não me importo.
O importante, Robson, são aquelas pessoas de fora que me procuram. Então, eu atendo pelo celular, atendo no meu consultório. E quero dizer às pessoas que estão nos assistindo, dando uma dica. Cuidado aí com médios enganadores. Eu trabalho com isso e eu sei o quanto é fácil enganar as pessoas. Sabe por quê, Robson? Porque, sabe, quando ela entra no seu consultório, ela está aberta a ouvir o que você vai dizer. Se ela lhe falar um monte de mentira, ela vai acreditar. Aí fica fácil para muitos charlatões pegar dinheiro, sabe? Das pessoas que já estão fragilizadas. Verdade. Então, aí fica, né, para vocês a dica. Cuidado com o médico que cobra caro. A que se diz que sabe tudo, que adivinha tudo. Gente, médio nenhum, ele vai acertar 100%. Isso não existe. Robson Odigoli, vidência de carta de tarô, não diz tudo. Eu vou falar aquilo que os espíritos permitirem. Então, gente, há muita fraude, há muita mistificação. O Robson aqui tem 3 casos que eu vou contar. Viu? Que vai ilustrar muito bem o que eu estou dizendo. Me chegou um caso, pessoal, de uma mulher do povoado aqui perto. Eu não vou falar o nome por causa de ética. Essa mulher estava com uma perna toda vermelha. E ela disse que tinha procurado um rezador. E ele havia dito que aquilo era uma macumba. Que alguém tinha feito, jogado na porta do cemitério. Eu falei, tá bom, eu vou ver o que as cartas vão dizer, o que o momento vai orientar. O espírito que me acompanha falou que aquilo era um problema físico, não tinha nada de espiritual. Aí eu digo, olha, eu não posso resolver, procure o médico, porque isso aí é uma questão física. Resultado, a mulher procurou o médico e melhorou. Ao que fica, Robson, sua lição. Olha como as pessoas, elas caem em golpe. Se ela fosse outra, ia né, pagar, né, para esse suposto rezador, né, para fazer um despacho de macumba, sem saber que era uma questão física. Então, tem que saber diferenciar o que é espiritual, o que é físico. Aí por isso que eu gosto muito de entrar na parte do espiritismo, para a gente saber diferenciar o que é animismo, o que vem da minha mente e o que é mediunidade, porque é um campo muito perigoso. Tem gente que cai muito em golpe de rezadores. Outro caso também que vai ilustrar muito bem os falsos médios. Foi um rapaz que caiu num golpe de um pai de santo, de 3 mil reais, que ele me disse. Você tá com a macumba e para tirar 3 mil. Sendo que era um caso, Robson, de um caso psicológico. Eu orientei, procura um psicólogo. Seu caso não é espiritual, procura um psicólogo. E o terceiro caso, que é mais chocante. A mulher veio me procurar dizendo que o marido deixou ela porque fizeram um trabalho de macumba. E quem fez foi a sogra. Quem te disse isso? Ela foi uma mãe de santo que me disse. Quando eu abri as cartas, o espírito me orientou, não. Vocês se separaram por causa de motivos assim, tá entendendo? Então isso, Robson, para mim que estudo muito essa parte do espiritismo, fica muito claro o quanto as pessoas são fáceis de serem enganadas. E fica para vocês o recado, cuidado, eu dou o alerta. Mediunidade é algo sério e ao mesmo tempo muito perigoso, porque você sabe, fica deslumbrado pela fama e acaba, né, como o caso de João de Deus, né, que era um médium autêntico, mas devido aos seus transtornos de ego, acabou se tornando aquele pervertido sexual. Então, Robson, ser médium não é fácil. Ser médium é muito difícil. Eu já tive pelo meu mentor, né, que se perdeu na vaidade e no ego. Pois é, isso aí, a parte de ter muitos charlatões em todas as áreas. Em todas as áreas a gente vê que tem. Isso aí cabe da pessoa que está procurando, que está ali, ter um equilíbrio emocional, de chegar, de verificar, de procurar as pessoas, não ir de vez. Eu digo assim, né? Tudo na gente, a gente não pode ir de vez. A gente tem que esperar um pouquinho, entender, ver se realmente aquela pessoa é aquilo que eu busco. Tanto no espiritismo, na igreja católica, na igreja evangélica, qualquer religião, qualquer coisa da vida. Até um trabalho. Você vai lá no trabalho, mas de primeira você não sabe o que é. Você tem que ver, procurar saber com as outras pessoas se o trabalho é bom, se paga direito. Então, tudo na vida a gente tem que ir com calma. Eu fui criado
aqui uma boa lembrança do meu finado bisavô, finado Vicentinho. Ele fazia responso, coisa que muita gente hoje não sabe o que é, Renato. O responso. Chegavam pessoas lá e diziam: seu Vicente, me roubaram um cavalo. Aqui mesmo, posso até citar o nome dele, sem problema nenhum. Que eu não sei o nome, conheço por apelido, né? Formigão. Ele mesmo procurou meu bisavô e disse: ó, roubaram um cavalo meu. Meu bisavô foi lá, fez a oração e disse: ó, eu não sei de nada não, mas quarta-feira, um dia de feira, não sei se era na quarta ou era no domingo, naquela época, né, que tinha as feiras em Fátima, e ele disse o seguinte: vá num dia de feira no curral. E 15 dias, ou não sei quantos dias depois, ele foi lá, o cavalo estava lá. E ninguém procurou, ele ficou esperando lá se o dono do cavalo chegava, e o dono do cavalo não chegou. Ele foi, pegou o cavalo e foi embora, porque o dono não chegou, o cara que levou o cavalo. Como quem a oração de meu bisavô fez com que o cara se arrependesse e fosse levar. Outra coisa foi em cima da geladeira. Tiraram um dinheiro de cima de uma geladeira, que a mulher vendia doce, essas coisas, tinha uma merceariazinha, e depois procurou o dinheiro, não estava aí. Eu acho que tem até os meninos lá, não sei se era Zé Preto. Eu esqueci até o nome dele. Aí ele foi e disse o seguinte: seu Vicente, roubaram, pegaram o dinheiro lá e eu não sei quem foi e eu preciso para pagar as contas. O Vicente disse: olha, eu não sei de nada não, mas vocês procure algum parente mais próximo ali, peça um dinheiro emprestado, que é para pagar essas contas. E bem assim o cara também foi embora e pegou e foi na casa de uma pessoa lá, de uns parentes, pediu: me empresta um dinheiro para eu pagar essas contas, porque levaram meu dinheiro. E aí sabe o que o sobrinho disse? Meu tio, me perdoe, eu peguei, mas era para umas coisas aí e ainda tem uma metade. De lá. Então eu fui criado nisso, né? A parte também, Renato, de se invultar. Eu vi isso com meus olhos, meu bisavô se invultando. Com meus olhos, a gente procurava e nada, e ele estava ali. Chegava outro e via, né? Se ele se invulta para quem ele vê, por exemplo. Se ele quiser se invultar para você, ele vai se invultar. Se ele não quiser, se ele quiser se invultar para todo mundo, ele vai se invultar para todo mundo. Isso é uma parte espiritual, isso eu vi há muito tempo. Ele sentava 7 horas da noite na cama, até 9h30, 10 horas, ele estava rezando. Individual, né? Cada um de acordo com o que eles querem, né? Pois é, então eu fui criado também com essa parte espiritual, então eu sempre gostei, né? Então foi uma pauta que eu sempre disse: um dia, se eu tiver um podcast, se eu tiver como entrevistar alguém, e graças a Deus trouxe você aí, você pode falar um pouco. E aí, meu amigo Renato, boa noite a você também. E você me disse aí que tem algo a falar sobre a parte espiritual também. Vamos aí ouvi-lo e ver o que é que você traz nessa parte espiritual. Porque o que você me contou aí eu já vi falar, mas nunca presenciei, né? Boa noite, Robinho. Boa noite a todos. Robinho, eu com idade de 7 anos, eu vi uma senhora. Eu dormia na sala, na casa do meu pai, e vi uma senhora com uns 2 metros de altura. Naquele tempo medroso, né, com medo, aí me enrolei de coberta, e quando eu, demorou bastante tempo, que eu tirei a coberta, que eu olhei novamente e não vi mais nada. Mas percebi que tinha alguma coisa dentro de mim, alguma mediunidade, alguma coisa estranha. Eu consegui ver um caminhão verde descendo uma ladeira. Naquela época não passava carro. E quando eu corri para frente para olhar, onde é o Bade Cardoso hoje, cara da Finada Pequena, o caminhão sumiu. Nem foi para frente, nem foi para trás. E aí, várias coisas. E eu fui me aprimorando no espiritismo através de Bismarck. Tinha um centro espírita ali em Poço Verde, e eu fui aprimorando, acompanhando, ver o que era verdade ou não. Eu nasci num catolicismo ferrenho. Naquele tempo era 95% tudo católico. Meu avô foi fundador da igreja aqui do Capinduro. Mas através de Bismarck eu comecei a acompanhar o espiritismo. E quando foi um dia, eu trabalhando na caixa, lá em cima, de operador de bomba, trabalhando terceirizado em Embasa, eu comecei a levar uns livros dele, de Bismarck. E lá tem uma cadeira que o galego de Paripiranga trouxe. E eu fiquei lá sentado,
comecei a ler. Aí começou a dar sono. E de repentemente uma coisa aconteceu que eu quis me incorporar. Só que dentro da minha mente disse, não, pô, aqui não é lugar. De repente chega o pessoal de Alagoinhas, de outros setores aí, vai ver um homem incorporado numa caixa de trabalho, no lugar de trabalho. E não era lugar. E aí foi passando, eu me aprimorando, indo para Poço Verde todos os domingos. Quando foi um certo tempo, eu trabalhando na caixa, até uma caixa lá de 500 mil litros, bem grande, eu comecei a fazer uma barraquinha lá em cima, coberto com um colchãozinho escondido, uma dos os empresários não vê, os fiscais da Embasa não vê. E do nada eu, lúcido, assim, acordado, uma coisa chegasse no meu ombro e me pegou assim e derrubou riba do colchão. Eu entrei em transe e comecei a voar, sair fora do corpo, passeando por lugares bonitos, maravilhosos. Não tive vontade de voltar. Se for assim o céu, eu não vou voltar mais. Lúcido, lúcido, não era dormindo, não era sonho não. E aí fui indo, acompanhando sempre. Aí constantemente isso estava acontecendo. Estava acontecendo que até de dia, lá na roça, deitado em uma rede, do nada eu entrava em transe e começava a sair do corpo, passeando por lugares maravilhosos, bonitos, lugares cheios de jaqueiras, lúcido, eu sabendo de tudo e vendo o que estava acontecendo por aqui, metade consciente e metade inconsciente. E eu achei um fenômeno, isso não é sonho, não pode ser sonho. Porque uma coisa real que você sentia aquela gostosura, aquela vontade de você não voltar mais, de tão gostoso que era. Você voava, ia lá, ia cá, sempre os lugares de sítios, por cima de jaqueiras, por cima de pé de manga, as galinhas, você via umas galinhazinhas rodando nos terreiros das casas. E era uma sensação, cara, que nem você comprando uma Maroc, uma Ferrari, você sente, porque é bom demais. E quando há uns tempos eu acompanhando aí, ele disse, quando chega uma frase dessa, já não é mais sonho. Aí ele disse, usou uma palavra lá que é, você está saindo do corpo consciente. Coisa rara que nunca aconteceu no catolicismo, porque você vai olhar o catolicismo, não estou contra aqui religião nenhuma, os que mais pedem ajuda a Deus são as pessoas pobres, os ricos já estão com o privilégio dele, então nem precisam. Aí eu admiro muito o espiritismo, venho acompanhando através do meu filho, venho vendo, eu sou um cara muito equilibrado, olho bem direitinho, ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa errada por trás, eu sou muito observador e vejo uns fenômenos que aconteceu comigo na minha própria casa, que eu tive orientação para mexer com a casa era pequenininha, caindo bem baixinha, ela topava a cabeça quase no telhado. E a mulher, um dia nós conserta. E Bismarck me orientou aí, o mentor dele disse, olha, no dia foi para começar a sua casa, desta que eu lhe aviso. Aí mandou ele comprar as madeiras, as coisas e juntando, aí vai juntando. E olha, quando eu juntei tudo, no dia segunda-feira ele disse, hoje, pode começar. Quando eu subi riba do telhado, não avisei a ninguém, Zé Ribeiro me ligou para consertar um cano lá na pontinha quebrado. Ligou, caramba, logo hoje. Aí, quando o Robinho cheguei, tinha mais de 200 pessoas em cima da casa, já estava a madeira tirada, as teias tiradas, um negócio que fora dos padrões. Que eu não achei que aquilo ali estava certo. Eu não chamei ninguém. E a casa influiu. E para você achar a coisa mais interessante tem. Quando eu terminei a casa, falta um portão. E a mulher começou aquela choradeira, fiz um portão de ripa lá para o menino ia mexer nas plantas. E um dinheiro caiu na minha conta. Eu fui tirar um dinheiro da minha mãe com o procurador. Só que o dinheiro caía no outro dia. Cheguei lá, tinha 540 na conta. O mentor do Bismarck disse, eu vou segurar esse 540 para você comprar o portão. Com 3 meses eu fui lá e comprei R$ 540 com o portão de casa. Recebi, acredito que foi do além, alguma coisa aí. E não teve explicação. Então, em cima disso aí, outra coisa. Quando eu comecei a sair fora de religião, a minha cabeça passou a ser outra. Porque a religião, não estou falando contra a religião nenhuma, nem fé de ninguém. Cada um acredita naquilo que ele achar melhor. Mas as religiões colocam muita privacidade na tua vida. Limites. Lhe prende. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, cara. A sua vida é livre. Você sabe o que você tem que fazer na vida. A única coisa que você tem que fazer na vida é cumprir com suas obrigações. Comprar e pagar. Amar as pessoas, respeitar. Não desejar mal ao próximo. Seja esse tipo de pessoas.
Fora da caridade não existe salvação. E a morte não termina aqui, cara. Não termina aqui. A vida continua do outro lado, só de uma maneira diferente. E as pessoas têm que parar de pensar uma coisa, que acha que está rezando, que está ali na igreja só cada 24 horas, acha que está aqui com conexões com Deus, já está pronto para ir lá para cima. Cara, está totalmente errado. Sabe por quê? Porque quando você vai para um país diferente, lá você vai aprender novas culturas, você vai aprender novas linguagens, novas pessoas. E no plano espiritual também é a mesma coisa. Lá é outra aprendizagem. Isso aqui é um caminho da fé, mas não pense que está pronto, não. Ninguém está preparado para a morte. Ninguém. E eu sou aquela pessoa assim, creio na espiritualidade, me ajudou bastante, me ajudou muito. Eu sou médium, eu percebo que eu sou médium, que acontecem fatos que é fora do comum, não dá para nem acreditar. Coisas que somem do nada, short que some da sacola, quando eu volto tá lá. Eu já sei o que é. Eu já presenciei espírito não ver, mas vi vulto quando eles estão passando para lá e para cá, quando a minha mediunidade estava avançada. Começou tudo isso depois que eu comecei a frequentar o espiritismo. Esse fenômeno começou a acontecer. Eu chegou a um ponto de molecada estar brincando na frente da minha casa, eu com o poder da mente, de repente, rezar uma oração e a molecada de sumir. Força da mente. A mente tem um poder enorme. Eu sou pacista. Falar para você aqui. Eu sou pacista. Eu consigo captar as energias ambientes para as mãos, uma esquenta e passo na cabeça das pessoas e a dor de cabeça para. Eu já passei numa perna de uma pessoa que estava inchada, bem inchada. No outro dia amanheceu sequinha. Eu não vou dizer não, foi eu, não sei. É o fenômeno, é aquele que Deus nos deu, né? É um dom, né? É um dom. A perna dela amanheceu sequinha. Mas eu parei com isso aí porque eu fui uma vez aplicar numa pessoa que me chamou e eu fiquei doente 3 dias. Porque esse tipo de coisa tem pessoas que têm que saber. Quando você recebe aquela carga, descarregar no pé de árvores mais velhas que tem na região. E isso aí eu não peguei essa técnica. Isso aí pesa muito em cima do ser humano. Então a minha história é essa. Essa parte aí que você falou, Renato, de sair fora do corpo, a gente vê muito, Bismarck, em termos de EQM. O que é EQM? Experiência quase morte. Quando aquelas pessoas ficam em coma durante 15 dias, 1 mês, 2, falam muito que saem fora do corpo, Renato. Sai fora do corpo. E vê planetas lá de cima, outros vê túneis de luz. E quase todo, 90% a 99%, fala que quando sai fora do corpo, sente uma bondade, algo bom que puxa para eles irem, que eles não querem voltar. Alguns pensam depois, eita, tem meus filhos, eu quero voltar. Né? E eles perguntam, ou chegam uma terra, uma passagem, uma porta grande e tal, outros dizem que vê homens grandes de luz, iluminados, e pergunta, olha, você pode entrar nessa porta, mas se você entrar não tem mais volta. Agora, se você quiser voltar, a gente autoriza você voltar por causa dos seus filhos e tal. Então, essa parte, quando estão em coma, em EQM. Agora, em pleno raciocínio, em pleno... É difícil, é muito raro isso acontecer, porque você está em plena consciência. É uma projeção fora do corpo, uma parte consciente e outra inconsciente. Eu digo que não é sonho, sabe por quê? Porque já me deu eu assim não dormindo. Do nada, uma coisa chegou, pegou no meu ombro e derrubou em cima do colchão. E dali eu já entrei em transe. Mas se eu disser assim que eu vi outros seres, pessoas que já morreram, eu estou mentindo. Simplesmente eu vi só florestas lindas, cachoeiras, pé de árvores, eu voando plenamente lá com aquela sensação mais deliciosa que pode ser. Um dia eu vi um facho de luz dentro da minha imaginação, achava que é Jesus, não sei. Que Jesus é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Me perdoa pelas algumas coisas erradas que eu fiz na vida. Naquele momento de você ver aquele fecho de luz, isso aconteceu. As pessoas, se você for falar para umas pessoas aqui, esse cara está delirando, esse cara está ficando louco. Mas não, consciente, o que importa é a minha consciência. Só que depois que eu tive o problema da aneurisma cerebral, aí saí, eu acho que por fato do problema de concentração, já não deu mais. Eu dei umas 3 vezes, mais ou menos, um dia desse mesmo em casa, tem
uns 7 meses e pouco, eu saí, fui para uma floresta cheia de jaqueira, parecendo assim, o Japão, aquela coisa maravilhosa, aquela serra, e aqueles pés de jaca, com cada jaca desse tamanho, eu lúcido. A mulher topando nas costas, eu vendo, cara, não é dormindo, não é sonho, sabe? Não deu, a coisa mais linda, aquelas casinhas tudo na beira do morro. É uma sensação que você volta, sabe? E eu sei que tem alguma coisa espiritual, sabe por quê? Porque quando eu tô assim, meio depressivo, meio cuidado, aí eu rezava e pedi ao meu mentor, cara, deixa eu dar uma viajadinha aí pra... E de repentemente isso acontece. Tudo isso aconteceu comigo. Às vezes eu falo para algumas pessoas aqui e eles dizem, cara, tá maluco, tá doido. Não, eu sei que essas histórias vem em cima da gente. Porque Jesus também passava por essas aprovações. Que quando ele fazia alguma coisa, os apóstolos fugiam. Depois que ele se deitava, aí a consciência vinha e via que era tudo a realidade dele, ele ia lá e voltava a pedir perdão. Para mim pouco importa. O que importa é que minha espiritualidade, eu vou seguir na minha espiritualidade, me sinto bem, graças a Deus. Sabe, as pessoas aplicam muitos negócios, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Cara, não existe diabo, o diabo é você mesmo, é o estado de consciência, sabe, esse negócio tudo aqui tá na sua mente, o corpo para baixo ele não vale nada, é só o jeguinho de carregar a tua mente, sabe, o que é a vida para o ser humano? Você pergunta, o que é a vida? Ah, a vida para mim é tudo, não, cara, a vida é estacionária, ela vale para uma barata, para um sapo, vale para qualquer animal. O que vai fazer parte da tua vida são as conquistas. Se você não conquistar, não vale de nada a tua vida. É o que vai fazer diferença na tua vida, as suas conquistas. É tua casa, é teu carro, é tua fazenda. Me diga se uma vida sem conquista vale nada. E a evolução espiritual. E a própria evolução. Você tem o problema da humanidade é ficar preso numa religião e não conhecer a outra. Aí tudo que aquele padre diz ou o pastor diz não é verdadeiro, não. Procure outras coisas, procure. Não obrigado você ir, mas vá se aprimorando que um dia você vai reconhecer que aquilo ali é verdadeiro. Meu avô me dizia o seguinte, né? Você aprenda de tudo. Use o que é melhor. Então, é como se ele dissesse assim, até no ruim que você passar, você vai aprender. Mas não use. Use o que é melhor, o que é bom. O que vai fazer de bem para as pessoas e para você. Você fazendo de bem para as pessoas, é bom para você. Eu garanto a você que é aquele... mandamento de Jesus, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Quando você faz o bem para as pessoas, esse bem retorna para você. Quando você manda algo ruim para o outro, veneno, você está mostrando o que é que você é. Pior do que o outro. Se você me faz um mal e eu desejo o mal pior para você, o que é que eu sou melhor do que você? E nada. Eu tenho que provar para você que eu sou melhor do que você. Tá entendendo? Essa é a prova de você ser humano. Porque não é revidando. O que é que as pessoas vizinho que briga com você, ele quer o quê? A reação. Quando ele fala mal de você, que vê você bravo dentro da sua casa, para ele é o ego, é uma maravilha. Mas quando ele vê que você nem liga para aquilo ali, aquilo não faz sentido mais para ele. É verdade. Ele perde. Pois aí, batemos um papo aí com o nosso amigo Renato, onde ele falou sobre a parte de projeção, né? Acho que chega a ser projeção espiritual, né? Que a pessoa sai fora do corpo. Eu já vi muito sobre isso, mais na parte de EQM. E voltando aí, para nós encerrar com o nosso amigo Bismarck. E aí, meu amigo Bismarck, me diga aí agora o que seu pai falou sobre a projeção. O que é que você acha? Você como que tem seus mentores, você que tem se aprofundado mais nessa parte. Robson, a mediunidade, ela tem uma gama de fenômenos muito vasta. São derivações da mesma fonte. Nesse caso, é chamado também de projeção astral ou conscienciologia, pelo médium Valdo Vieira. O que sai do corpo é a consciência, ou espírito da pessoa, porque nós somos espíritos, não somos corpos. O corpo está dormindo, mas a sua consciência é que sai. No caso do meu pai e de outros médios que tem essa projeção consciente ou EQM, o que está saindo do corpo é a consciência, a alma, o espírito, né, como queira ser chamado. Então, são derivações do mesmo fenômeno. Porque a mediunidade, quero que para quem é leigo entenda, a mediunidade é muito vasta. Tem médios que ouvem os espíritos, tem médios que incorporam espíritos, tem médios que faz previsões, como é o meu caso, através de oráculos, ou búzios, ou tarô, ou a quiromancia, que é
a leitura das mãos, são variações do mesmo fenômeno mediúnico. Agora, o que é mediunidade? Para aqueles também que não conhecem, mediunidade significa intermediário de quê? Entre vivos e mortos. Preto velhos, enxus, ciganas, são tudo a mesma coisa. Espíritos de pessoas que já morreram estão se comunicando com médios. Médios repito, não é seres especiais, são seres que têm um sentido a mais, o famoso sexto sentido. Aí, Robson, eu quero mais um tempo para entrar na questão da ciência. Pronto, pode falar. Como é que a ciência está vendo esses fenômenos? Como é que ela está dando explicações para a mediunidade? Então, gente, olha, a mediunidade ela tem três grandes explicações: a religiosa, da parapsicologia e do espiritismo. A religiosa diz que médium é endemoniado, que quem está se comunicando é os demônios. Só que se a gente for para a Bíblia, está repleto de comunicações de espíritos. O próprio Saul, que se comunicou com o espírito de Samuel, tá, no Antigo Testamento, ali é um fenômeno mediúnico. Jesus, quando ele em transe materializa Elias e Moisés no Monte Tablô, ali é um fenômeno de materialização. Jesus voltar da sepultura é um fenômeno espiritual. Então, está cheio. O que existe é preconceito e ignorância. Ah, porque o pastor disse que é o demônio, o padre falou que é o demônio. As pessoas acreditam, não vão estudar. Aí já começa a julgar porque o padre e o pastor falou. Só que eles esquecem, Robson, que num livro do Antigo Testamento, Moisés, ele faz uma proibição. Aí é essa questão, pessoal. A Igreja Católica, ela não condena, assim, ela não assim, condena esse contato, ela proíbe. Porque Moisés proibiu. Se proibiu, porque existe.